Boa tarde, Pedro. Obrigado ao Estadão pela oportunidade de participar dessa live. Cumprimentar o ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Dizer que acho que todos nós temos que nos unir para o enfrentamento da pandemia. Nós vivemos um momento angustiante na vida da população brasileira, do mundo inteiro, mas o Brasil vive esse momento, talvez um dos piores momentos da pandemia, com mais de 330 mil mortos e com o contágio nos 4 cantos do país. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o partido que eu presido, completou agora em março 55 anos de vida, de luta pela democracia, por justiça social, defesa da nossa Constituição, defesa das instituições. O MDB, que todos conhecem e reconhecem o seu papel na história, lançou um documento que propõe a Frente Nacional pela Vida e faz críticas pontuais na condução da pandemia por parte do governo federal. Entendemos que o ano de 2020 nós tivemos muita desinformação. Hoje, nós não podemos dar prioridade para a discussão de 2022 sem superar a pandemia em 2021. Nós temos previsões muito ruins por parte de universidades, de cientistas, de chegar em julho com 500 mil mortos no Brasil. Portanto, hoje nós precisamos de uma união pela vida. Os partidos políticos, o Congresso Nacional, o presidente e todo o poder executivo, o poder judiciário, nós precisamos de 2 ações específicas. Primeiro, informar bem a população, que só através da vacina nós teremos uma saída para que o país volte a crescer e volte ao seu normal. O presidente Michel Temer diz que a economia se recupera, a vida não. Portanto, nós temos que ter preocupação, claro, com a economia, porque tem milhões de brasileiros passando por sérias dificuldades, e aí a necessidade do governo federal lançar crédito para os micro e pequenos empresários, medidas para garantir os empregos que foram tomadas o ano passado. Vou dar o exemplo de uma união nacional que nós fizemos. Todas as medidas que foram encaminhadas pelo governo federal para o parlamento foram aprovadas de enfrentamento à pandemia. Inclusive o auxílio emergencial, que a princípio veio com R$200 e, através de um amplo debate no parlamento, nós conseguimos passar para R$600. Infelizmente, o deste ano vai ficar uma média de R$250, o que é absolutamente insuficiente para a população poder ter os seus gastos mínimos para enfrentar uma pandemia que tirou o trabalho, que tirou as condições mínimas de sobrevivência de todos. Portanto, acredito que todos têm responsabilidade. Vamos cobrar as medidas efetivas do governo federal e exemplos. Quando uma autoridade pública sai sem máscara, ela não dá um bom exemplo. Quando ela não dá prioridade para as vacinas, ela não dá um bom exemplo. Por quê? Porque parte da população acaba seguindo os seus líderes. Portanto, nós precisamos, inclusive, uma união nacional para bem informar a população em defesa do que diz a ciência. Nós temos aqui ao lado da minha cidade, Ribeirão Preto, Araraquara, que tomou medidas mais duras para o enfrentamento da pandemia. O resultado é muito positivo. O prefeito Edinho Araújo, em São José do Rio Preto, da mesma forma. Portanto, nós precisamos de exemplos
e união em favor da vida para que a gente possa superar essa pandemia e aí sim pensar em medidas para a recuperação da nossa economia. Pois agora eu queria saber a avaliação de vocês sobre esse manifesto que foi lançado no dia 31 de março, no dia do aniversário do golpe militar de 64, assinado por 6 presidenciáveis de partidos diferentes, alguns que não estão em nenhum partido. Queria saber a avaliação de vocês, começando aqui pelo Baleia, depois o ministro Gilberto Kassab, em seguida o Juliano. Acho que toda manifestação conjunta ou isolada em favor da democracia, ela tem que ser enaltecida no país. Porque se nós temos hoje uma democracia consolidada, madura no país, nós devemos a muitos que lutaram lá atrás, e aí eu posso dizer porque o movimento democrático brasileiro, ele acabou abrigando várias outras correntes partidárias que naquele momento da ditadura, no bipartidarismo, não poderiam existir e através do MDB tinham voz e tinham vez. Tivemos Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e tantos outros líderes que lutaram pela democratização do país, e eu acredito que qualquer manifestação em favor da democracia tem que ser aplaudida. Nós não podemos retroceder. A democracia tem os seus defeitos, mas é algo que é um ganho para a população brasileira. Se nós estamos aqui hoje debatendo, criticando, sugerindo para o governo federal, para o legislativo, podemos fazer críticas, é graças à consolidação da nossa democracia. Portanto, cumprimento todos os presidenciáveis que assinaram o documento. O MDB, isoladamente, fez também a sua manifestação que nós não podemos retroagir 1 centímetro na nossa democracia, porque isso é inegociável. Portanto, importante a manifestação de todos aqueles que são democratas, que podem pensar em alguns assuntos de forma diferente, mas que se unem em favor da nossa democracia brasileira. O MDB é um partido independente no Congresso Nacional e foi uma decisão que foi debatida e tomada por unanimidade na nossa Convenção Nacional, quando eu fui eleito presidente nacional do partido. Nós temos compromisso com a agenda econômica que nós acreditamos, somos reformistas, sim, conseguimos avançar no passado, no governo do presidente Michel Temer, na PEC do teto de gastos, na reforma trabalhista, na reforma do ensino médio. Demos o pontapé inicial para a reforma da Previdência, que depois amadureceu, e continuamos trabalhando por ela e conseguimos a aprovação no começo do governo do presidente Bolsonaro. Portanto, nós temos um compromisso com uma agenda de retomada da economia para que a gente possa gerar emprego e renda. Não é à toa que eu sou o autor da PEC 45, a reforma tributária, que eu acredito a reforma mais importante para que a economia possa reagir pós-pandemia, claro, porque a pandemia acabou fazendo com que todos nós nos uníssemos para o enfrentamento, mas acredito que pós-pandemia a reforma tributária é a única reforma que vai dar condições para a nossa economia reagir, gerando emprego e renda. O MDB é independente, tem feito críticas na condução da pandemia, a falta de um gerenciamento nacional das ações, muitas vezes deixam os governadores ou os prefeitos tomarem decisões seguindo a ciência, mas contestando o que é muito ruim, porque causa desinformação. Então, eu acredito que nós precisamos de uma gestão nacional desta crise. A verdade é que com a substituição do ministro da Saúde agora, o Queiroga, ele tem demonstrado um respeito à ciência, tem falado, pelo menos externado, ideias que são ideias de combate à pandemia. Espero que todos sigam o que o novo ministro da Saúde
está falando, porque aí nós conseguimos essa união para o enfrentamento da pandemia. Eu vou colocar agora uma pergunta na mesa sobre qual deve ser a agenda do Congresso Nacional para que a gente não tenha um ano de 2021 perdido dentro do Parlamento brasileiro. E quais são as reformas que podem ser aprovadas, que vocês defendem que sejam aprovadas ainda esse ano, antes da eleição de 2022, começando pelo Baleia, em seguida Juliano, e aí o ministro Kassab. Baleia. Olha, Pedro, no documento dos 55 anos do MDB, nós também fizemos um apelo para que as nossas bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, tivessem como tema único, nesse momento de agravamento da crise, o combate à pandemia. Acho que qualquer manifestação fora do comprometimento de enfrentamento da crise, ele acaba dispersando, acaba gastando energia com aquilo que não é o principal do que nós estamos vivendo. Portanto, nós fizemos um apelo para que o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco fizessem pautas únicas para o enfrentamento da pandemia. Claro que as medidas econômicas também para o enfrentamento, além das medidas sanitárias, de saúde, nós precisamos. Como, por exemplo, nós votamos o auxílio emergencial, pequeno, muito aquém das necessidades dos brasileiros, mas votamos para que esse mês de abril já voltasse algum auxílio emergencial. Gostaríamos que fosse maior. Nós temos preocupação com a quebradeira geral de pequenas e médias empresas. Acredito que o ministro Paulo Guedes deve se sensibilizar para dar crédito a quem precisa para não fechar as portas, para que o pós-pandemia a gente possa recuperar a nossa economia de maneira mais rápida. Eu acredito que nós precisamos continuar debatendo para votar a reforma tributária logo depois da pandemia. Acho que a reforma tributária, principalmente nos impostos que incidem sobre consumo, é a mãe de todas as reformas, é a reforma que vai fazer com que o Brasil se recupere mais rapidamente dos efeitos nocivos da pandemia na economia, gerando emprego e renda. E, claro, discutir reforma administrativa, que temos que ter um debate amplo para que isso não signifique perseguição dos nossos funcionários públicos. Aliás, toda a nossa homenagem ao SUS. Eu me lembro quando o MDB se posicionou contra a privatização do SUS e hoje, por causa dessa pandemia, nós devemos aplaudir todos de pé os funcionários e o SUS, que é o que está dando alento à população brasileira. Portanto, acho que nós temos uma agenda para o pós-pandemia que é possível, nós podemos continuar debatendo agora, nesse momento, votar somente o enfrentamento à pandemia. Olha, este assunto é muito grave, não há nada mais importante no Brasil e no mundo do que o enfrentamento da pandemia. O Senado já conseguiu as assinaturas necessárias, já que há um entendimento que CPI é instrumento de minoria. Aí não é para apontar o dedo, para ver quem é culpado ou quem não é culpado, mas para investigar qualquer tipo de malfeito. Eu acredito que o presidente Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional, deverá abrir esta CPI. Claro que o MDB estará participando para que cada centavo utilizado no combate à pandemia chegue no seu objetivo e não fique em desvios que, infelizmente, podem ter ocorrido. Eu acredito que a CPI ela irá ocorrer e será importante para que todos saibam a verdade sobre a pandemia.